Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda semana do segundo bimestre do Plano de Estudo Doutorado de Geografia. Eu sou o Leonardo e junto com o Lucas e o Pablo somos residentes pedagógicos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A segunda semana tem como tema a divisão do mundo. As unidades temáticas são conexões e escalas, o objeto de conhecimento, a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, as habilidades é associar o critério geográfico, religioso e cultural de divisão do mundo em Ocidente e Oriente como sistema colonial implantado pelas potências europeias. Os conteúdos relacionados são a divisão do mundo em Oriente e Ocidente, colonialismo, metrópole e colônia, a divisão do mundo em Oriente e Ocidente, uma divisão geográfica, religiosa e cultural. No PET tem um texto chamado Divisão do Mundo Ocidente e Oriente. A apresentação do mundo tal como conhecemos é uma visão europeia que divide o espaço mundial em este lado e o lado do outro lado da linha. Essa divisão em Ocidente e Oriente resume as explicações sobre o mundo colonial. Os povos orientais, segundo a visão dos europeus, não possuíam normas, conhecimentos e técnicas que eram utilizadas no Velho Mundo, isto é, a Europa. Criou-se, assim, um princípio universal que dizia que as populações das colônias viviam sob condições subhumanas, pois eram desprovidas de capacidade de pensar, desprovidas de saberes. Santos, 2007, página 4 e 5. O mapa é uma forte representação desses pensamentos, pois traz consigo uma verdade proveniente de sua suposta acurácia, quando na realidade são representações e, portanto, cobertos de intenções. Assim, o Ocidente não é somente aquele que conhecemos, dividido pelo meridiano de Greenwich. O Ocidente traz características do contexto político de elaboração do mapa, as características sociais, culturais, econômicas e religiosas. Este mapa, ao lado, é baseado no livro Choque de Civilizações, de 1996, onde a América Latina é considerada uma parte do Ocidente, uma civilização distinta, intimamente relacionada ao Ocidente e dependente dele. O mundo ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália e a maior parte da União Europeia foram predominantemente influenciados pela civilização grego-romana e pelo cristianismo, além de moldados por intensa imigração e colonização europeia. Nesse mapa mostra a divisão, através do meridiano de Greenwich entre Ocidente e Oriente. Fazendo uma retrospectiva, Oriente e Ocidente se refere à divisão leste e oeste em referência ao meridiano de Greenwich, mas temos também uma divisão política, ideológica e cultural, e essa divisão entre Ocidente e Oriente não corresponde a uma realidade, Envolve uma visão de que alguns países têm de outros. E essa divisão, política, ideológica e cultural, ela também tem com relação a um conceito muito importante que é o de eurocentrismo, que é o conceito que coloca a Europa como centro do mundo. Através dessa explanação, as atividades propostas por PET na segunda semana são: número 1. Com base no que estudamos, cite aspectos que expressem uma conotação eurocentrista em seu cotidiano. Daí vocês vão colocar alguns aspectos que expressam essa questão da Europa como centro no seu cotidiano. 2. A fronteira entre Oriente e Ocidente é caracterizada apenas por fronteiras baseadas em fronteiras equidistantes, como o meridiano de Greenwich. Justifique sua resposta. 3. No início do século XXI, a Rússia e a China se constituíram enquanto polos no Oriente. Que fatores favoreceram essa ascensão? Questão 4. Daí vocês vão ler e vão colocar entre verdadeiro e falso, considerando os elementos da divisão entre o Ocidente e o Oriente. Temos a letra A. A dualidade entre Ocidente e Oriente corresponde apenas à divisão do hemisfério do planeta. B. Além de proporções fronteirísticas, a dualidade entre Ocidente e Oriente está demarcada por elementos culturais, sociais e financeiros. C. A ascensão dos Estados Unidos enquanto polo de referência no mundo ocidental mantém relação com o fato de sua colonização por ter ocorrido pela Inglaterra. E letra D.
Os países latino-americanos têm sua cultura marginalizada no Ocidente em função de seu baixo poder econômico e da pouca representatividade em conselhos internacionais. A questão 5, vocês vão observar o mapa a seguir, né, que está mostrando, que apresenta a divisão do mundo em países ocidentais e orientais, em destaque, né, em azul para os países ocidentais. A divisão dos países retratada no mapa está baseada na. Aí vocês vão marcar a resposta correta. Letra A, né? Matriz cultural com origem dos idiomas e das religiões. B. Colonização europeia que ocorreu no Ocidente. C. Influência da Europa e dos Estados Unidos que só incide no Ocidente. E letra D. Diferença étnico-racial marcada por dois lados. Nesse sentido, o patch da segunda semana chegou ao fim. Tem uma sugestão de vídeo explicativo no YouTube. Fiquem à vontade para acessar. Qualquer dúvida pode nos acionar no grupo de WhatsApp. Seguimos à disposição e até a próxima semana. Até mais!